Bom dia. No Maiobão, moradores denunciam descaso e sofrem com a falta de estrutura. No residencial Nova Terra, alagamento atinge várias casas. No estúdio, vamos falar sobre a economia e o crescimento no endividamento das famílias. E mais a arte de desenhos feitos a lápis em São João dos Patos. Hoje é 27 de março de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando da falta de estrutura em vários pontos da região metropolitana de São Luís. No Maiobão, algumas ruas estão em péssimo estado e a situação fica ainda pior com as chuvas. Moradores denunciam que já procuraram a prefeitura, mas até agora nada foi feito. A falta de infraestrutura é um problema que afeta vários pontos da capital. No bairro do Maiobão, a situação é assustadora. Os moradores da Rua 98, aqui no Maiobão, sofrem com essa situação. Ruas intrafegáveis. Com a chuva, só piora essa situação e ainda as galerias entupidas com lixo, muito lixo. Nesse vídeo feito por moradores, podemos ver a dificuldade enfrentada por eles. Quando chove, a água toma de conta das ruas e das casas. Esse lixo que o pessoal, quando bota lixo aqui, aí enche tudo na rua, né? E essa rua é nojenta desse jeito. Laudimar mora há 32 anos no bairro e afirma que estão no completo abandono. A gente não vê nada. A cada ano que se passa, é pior. Todo ano, os moradores fazem vaquinha para colocar concreto nas ruas. Afirmou que o prefeito de Paço do Lumiar prometeu arrumar o local e até agora nada foi feito. Antigamente tinha uma placa com o nome das ruas que seriam reformadas pela prefeitura na área. Só que foi retirada e ninguém sabe o porquê. Passou a época de eleições e as placas sumiram, né? Os moradores fazem um apelo às autoridades. A compreensão das autoridades que faça isso aqui pra gente, porque isso aqui é um grande sofrimento. E a Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar informou que a rua citada na reportagem está incluída no cronograma de recuperação asfáltica do conjunto Maiobão, previsto para iniciar após o período chuvoso. E no residencial Nova Terra, a reclamação se repete e os moradores voltam a sofrer com as chuvas. Um alagamento atingiu pelo menos 20 casas. A chuva que voltou a cair nesta quinta-feira na Grande São Luís mudou a rotina de muitos moradores do bairro. O problema foi mais grave na parte baixa do residencial Nova Terra. Os prejuízos para muita gente dessa área são incalculáveis. Aqui toda vez que chove forte, as nossas casas aqui do bairro aqui tudo fica cheio de água. A minha tá toda cheia de água, entrou água pelo ralo do banheiro, água de esgoto, cozinha. Tudo está cheio de água. Através dessas imagens é possível ver que a enxurrada tomou conta das ruas do bairro. A água da chuva se misturou com o esgoto, o que impediu o tráfego nas vias. Dentro dos imóveis, mais destruição. Móveis e eletrodomésticos estragaram. Diante dos problemas, teve gente que preferiu abandonar as casas. Tô saindo de casa para morar na casa dos outros, entendeu? Já contatei uma carroça bem aqui, ó, porque eu não posso ficar em paz dentro da minha casa. Por conta dos inúmeros transtornos, estudantes não tiveram condições de deixar suas casas para ir até a escola. Eu, como estudante, me prejudiquei porque pela falta de infraestrutura das casas, do esgoto, eu me prejudiquei porque eu não pude me locomover daqui do Residencial Nova Terra para São José de Ribamar, para o estado da Guanabara, para me estudar. Me prejudiquei, perdi atividades. A produção da TV Difusora entrou em contato com a Prefeitura de São José de Ribamar, que informou que o residencial Nova Terra ainda é de responsabilidade da construtora que executou as obras e da Caixa Econômica Federal, que financiou a construção dos imóveis. A Caixa também foi procurada, mas a instituição não atendeu nossas ligações. Situação que se repete todo o período chuvoso.
Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Chove, inclusive, nesse momento. Aqui na capital a gente tem imagens, aí você pode observar. Chove de maneira fraca, né? Mas está chovendo aqui em São Luís, chuva fina aqui na capital maranhense. Nas demais áreas, o dia terá sol ao amanhecer e pancada de chuva entre a tarde e a noite. O tempo também é nublado. Agora a gente vai conferir como é que ficam as temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 31 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 33. Em Caxias, Barão de Grajaú e Carolina, a máxima é de 33 graus. Em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 30 graus. E olha, o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte, o SET, se reuniram na tarde da última quinta-feira na sede do Ministério Público do Trabalho, onde foi decidido que haverá um reajuste de 8,5% e terão direito a um plano odontológico para a classe dos rodoviários. Sobre um possível aumento nas tarifas de passagens, caberá ao SET e ao governo discutirem o tema em particular. E você vai ver a seguir. Pesquisa revela que as famílias brasileiras estão mais endividadas. Agora são 7h39. Você confere aí mais uma vez imagens do tempo na capital, tempo que segue nublado. O Bom Dia Maranhão volta já. E acontece neste domingo, dia 29, a aplicação das provas para o concurso público de professor do Instituto Federal do Maranhão, IFMA. 10.407 inscritos vão concorrer a 203 vagas distribuídas em 21 unidades do Instituto. Os candidatos terão 5 horas para realizar as provas objetiva e discursiva. Os portões serão fechados às 8 da manhã. A previsão é que o gabarito da prova objetiva seja divulgado no dia 30 de março. Empresas que não cumpriram algumas medidas impostas pela Secretaria de Estado de Fazenda tiveram o registro cancelado. Algumas delas estão em Imperatriz. Inadimplência junto à nossa secretaria e também a emissão da DIEF, que é a declaração que é feita pelo contribuinte mensal. A relação com o nome das empresas está disponível na página da Secretaria da Fazenda na internet. As empresas terão 10 dias para se regularizar. Nesse prazo, as citadas empresas deverão procurar a Cefaz e realizar o procedimento necessário para a regularização. A primeiro momento ela vai ter que regularizar junto à Cefaz. Se for débito, ela tem que regularizar o débito junto à Cefaz. Se for DIEF, ela tem que regularizar junto ao seu contador para transmitir as DIEF para também regularizar. De acordo com a Cefaz, o cancelamento do registro se deve ao fato de que uma empresa inscrita no cadastro do ICMS obrigatoriamente deve fazer as operações de revenda emitindo notas ou cupons fiscais. Se a empresa nunca solicitou autorização para a impressão de documentos fiscais, está fazendo venda sem nota fiscal, sonegando o ICMS ou está inoperante, recomenda a suspensão. Enquanto a empresa não regularizar o problema, ela permanece fechada, mas não está dispensada das obrigações fiscais. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 2,47% na última quinta-feira a 50.579 pontos. É a maior queda percentual diária em mais de 2 meses, quando a Bolsa havia caído 2,57%. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,39% e vale R$ 3,19. O peso teve alta de 1,32% e vale 36 centavos. O euro teve alta de 0,45%, cotado a R$ 3,44. E você vai ver a seguir a arte de desenhos feitos a lápis em São João dos Patos. Agora são 7h45. O Bom Dia Maranhão volta já.
vamos voltar falando de futebol. A seleção mexicana Sub-23 desembarcou por volta das 3 horas da tarde da última quinta-feira em São Luís. Vamos saber mais informações com o Garcia Júnior, que é comentarista esportivo, que esteve ontem aqui na bancada e agora vai trazer mais informações sobre esse jogo de hoje. Garcia, bom dia. O México já treina hoje, é isso? Treina, bom dia, Velene, um abraço a você, já chegou, treina, daqui a pouco quem chega é a seleção brasileira, amistoso internacional, pré-olímpico aqui em São Luís do Maranhão, Castelão está sendo preparado, expectativa de um público realmente maravilhoso, é uma atração internacional aqui em São Luís, tem treino daqui a pouco da seleção mexicana. E a seleção brasileira, qual a previsão também de chegada aqui na capital, Garcia? Às 15 horas, faz também um trabalho de reconhecimento no estádio Castelão, vem aqui com novidades, tem o Lucas, não veio o Neymar está servindo a seleção brasileira principal, que ontem inclusive venceu lá na França a seleção francesa, mas é uma seleção de qualidade, expectativa, a imprensa vem toda para cá, está mobilizada nesse sentido, então eu repito para você, é um grande jogo, um grande amistoso internacional. O Brasil, sem dúvida, é superior à seleção do México, mas já pode começar com essa expectativa do já ganhou, Garcia? Não tem nada disso, não, pelo contrário, nos últimos resultados, não são maravilhosos para nós, não. A situação é bastante complicada. As seleções sul-americanas, elas têm crescido muito tecnicamente, e enfrentando o Brasil é sempre um desafio, não é tão favorito assim, não. Eu acho que o torcedor, ele pode fazer essa diferença, incentivar a seleção brasileira. É um jogo difícil, pode ter certeza disso. A expectativa, então, deve ser de casa cheia, não é isso? Eu diria para você que sim, a federação deve divulgar agora pela manhã, a Federação Maranhense de Futebol, ela vai divulgar exatamente uma parcial da venda dos ingressos. É bom que se diga o seguinte, todo esse venda de ingressos, tudo é por conta da CBF, que mandou para cá o pessoal que está trabalhando na venda, no Castelão, também no estádio municipal Neuzinho Santos. Agora, Garcia, a seleção brasileira jogou ontem também, né? Jogou ontem e olha que maravilha, né? Porque depois daquela derrota, da perda da Copa do Mundo aqui no Brasil, ficou sempre aquela questão, vencer uma grande seleção. E ontem o Brasil foi lá, venceu, iniciou perdendo, você acompanhou, 1-0 fez a França e deu aquele calafrio, deu aquele medo. Será que vamos ter outra decepção? Não, nada disso. No segundo tempo virou, venceu bem, 3-1 e que maravilha. É bom sempre vencer, porque isso dá credibilidade. Vem aí as eliminatórias para a Copa do Mundo, vem aí a Copa América e o Dunga parece que está no caminho certo. Neymar jogando bem, é uma nova seleção e tudo isso está sendo assim encarado como um desafio muito grande. Está na hora de recuperar o prestígio, viu? Aproveite aí, Garcia, então vamos convidar os telespectadores do Bom Dia Maranhão para esse jogo, né? Para esse jogo que é um preparativo do pré-olímpico. Olha, é interessante isso, você falou muito bem. Em Vitória do Espírito Santo, os ingressos, a seleção pré-olímpica também vai fazer um amistoso lá em Vitória. E os ingressos praticamente já esgotados, né? Então, por que não aqui em São Luís do Maranhão o torcedor não comparecer, não ir, levar realmente o seu incentivo? A seleção brasileira merece. Afinal de contas, não é sempre que nós temos uma seleção brasileira jogando aqui em São Luís do Maranhão. Mas Garcia não é a principal, sim, é a Sub-23. Olha, o que tem de jogador atuando fora, no Barcelona, no Real, jogadores que estão vindo para cá, então você não pode perder a oportunidade. E eu diria até para você, os preços dos ingressos são os preços normal de um campeonato maranhense, 20, 40, 60, então o torcedor está assim convocado. Que horas vai ser a partida, ô Garcia? Às 17 horas. Só lembrando para você que hoje tem treinamento da seleção mexicana e hoje também ainda a seleção brasileira deve fazer reconhecimento do gramado. Com relação ao treinamento da seleção brasileira, existe apenas o aguardo para que o pessoal da CBF possa liberar logo no desembarque aqui em São Luís do Maranhão, se esse reconhecimento do Castelão será hoje à noite ou então amanhã. É bom lembrar que o jogo será no domingo, eu confirmo para você, às 17 horas. Agora, Garcia, vamos falar também do Campeonato Maranhense, né? Só repete pra gente quem é que joga nesse final de semana, como é que tá a situação aí dos times nesse campeonato.
Olha, o detalhe é o seguinte, Sampaio não joga, né? O Sampaio, depois que empatou com o Expressinho, hoje deve ter novidades no Sampaio. Novidades essa porque a diretoria, em especial o presidente, não ficou nada satisfeito com o resultado. Sampaio Corrêa, time da Série B, para jogar contra o Série B do Brasileiro, jogar contra o Expressinho, o resultado de 1-1 foi considerado pelos bolivianos como uma derrota. E o presidente promete conversar principalmente com o treinador, o Oliveira Canidé. Vai pedir satisfação. O que está acontecendo? Time de uma folha altíssima, um time a nível de campeonato brasileiro da Série B. Então o Sampaio não joga. A sua comissão técnica, a diretoria, vai ter tempo de bater esse papo, conversar para resolver essa situação. Motoclube. O Moto amanhece hoje em Balsas. Conversei ainda há pouco pelo telefone com o diretor de futebol e o Moto chegou por volta de 22 horas lá na cidade de Balsas. Saiu ontem aqui pela manhã. Está hospedado, está tranquilo, acomodado. Os jogadores só irão acordar por volta de 10 da manhã, vai para o café da manhã e à tarde o Moto deve fazer também um trabalho de reconhecimento. É bom lembrar que o time do Moto é o terceiro colocado, é praticamente já classificado. Se o Moto vencer amanhã numa partida que vai começar exatamente às 19 horas, o Moto, se vencer, retorna para São Luís, classificado para a próxima fase, a fase final do Campeonato Maranhense, onde 4 equipes irão se classificar e disputar o título. O Moto corre atrás, o Moto não tem vaga adquirida no Campeonato Brasileiro. Jogo do Moto eu confirmo amanhã às 19 horas. Ok, Garcia Júnior, comentarista esportivo, muitíssimo obrigada por todas essas informações, esses esclarecimentos e vamos com tudo para cima do México, viu? Bom dia para você. E hoje é comemorado o Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo. Em São Luís, a programação começa às 2 da tarde no Teatro Arthur Azevedo, com apresentações circenses e teatrais. O Dia Mundial do Teatro foi instituído a partir de 1961 pelo Instituto Nacional do Teatro, em Paris. E o Dia Nacional do Circo, por sua vez, é comemorado como homenagem à data de aniversário do palhaço Piolim, nascido em 1897. E em São João dos Patos, uma artista retrata pessoas através de desenhos feitos a lápis. É isso mesmo, os trabalhos ganharam destaque e ela recebeu incentivo para publicar uma obra voltada ao público infantil. A estudante Raíssa Dara da Silva, de 17 anos, descobriu desde pequena que tem o dom de produzir desenho realista. Retratar a figura de pessoas, ou seja, pegar a foto de uma pessoa, desenhar, passar para o papel, cartolina ou papel chamex pequeno também. Como é que você descobriu, na verdade, essa arte de desenhar? Desde pequena, assim, sempre fui querer desenhar, via qualquer coisa, já tentava reproduzir, passar para o papel também. Pequena assim o quê? Quantos anos? 4 anos, 5 anos? Geralmente foi uns 5, 6 anos que eu fui fazendo isso aí, até hoje, nunca parei. O desenho tem sido um meio de manifestação estético e uma linguagem expressiva desde os tempos da pré-história. Porém, o desenho, assim como a arte de uma forma em geral, vem ganhando formas cada vez mais originais. O trabalho da estudante pode ser visto nesta coletânea de livros infantis. Para me poder mostrar um pouco do meu talento. Belo trabalho, sem dúvidas. E olha, em São Luís, o ato simbólico da Hora do Planeta 2015 acontece a partir das 8 da noite deste sábado, em frente ao Palácio Manuel Beckmann, na Assembleia Legislativa em São Luís. O evento mundial consiste em apagar as luzes por 60 minutos, entre 8h30 e 9h30 da noite, na maior mobilização mundial para que os líderes globais adotem medidas para deter as mudanças climáticas. Mais de 100 cidades brasileiras aderiram à campanha. E olha, hoje, na nossa entrevista de hoje aqui do Bom Dia Maranhão, nós iríamos falar sobre o endividamento das famílias brasileiras, um tema super interessante. E aqui no estúdio estaria o economista Eric Rossoé
Mas, infelizmente, o economista não veio, confirmou a nossa produção, a entrevista para hoje, não veio e também não justificou a sua ausência, não atendeu ao telefone da nossa produção e fica aqui o nosso registro, nosso pedido de desculpa a você, telespectador, que ficou aguardando essa entrevista sobre o endividamento das famílias brasileiras. A culpa, infelizmente, não é nossa. O economista Eric Rossoé não compareceu. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com Notícias da Manhã. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima sexta-feira para você e até segunda-feira, se Deus quiser.